Interligados, estamos aqui no nosso primeiríssimo e tão esperado episódio do nosso Intercast. Gente, que prazer estar aqui. E eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui com o Gabriel. E aí, Interligados, tô por aqui, hein? Tô por aqui na área, on e roteando. Tô muito melhor do que um roteador de Wi-Fi, gente. Estamos aqui no Intercast, primeiríssimo episódio do Intercast especial da Interconference. Ensina-nos a orar. Eu só não vou ser ousado em falar ensina-nos a orar em inglês, porque eu ainda não tenho essa unção, essa experience, entendeu? Mas nós não estamos aqui sozinhos não, né, Larissa? Nós estamos aqui com ele, que é pastor na Devec Vila São Luís. Ele, que é marido da Stephanie. Ele, que tem o sobrenome Aredo Marketing. Ele mesmo, o pastor Natan Aredo. Ele, que só não tem dinheiro. Não tem jeito. Fala, gente. Fica até o final, porque vai ser top esse Intercash. Pastor, faça as honras. Posso? Pode? Produção, roda a vinheta, por gentileza. Gente, no episódio de hoje nós vamos abordar um tema muito importante aqui com o nosso pastor, que é quem sou eu e para onde eu estou indo, que é um papo mais sobre futuro, a gente vai falar sobre identidade, mas antes da gente abordar esse tema, pastor, eu queria saber sobre você, mais sobre você, sobre o seu trabalho, conta um pouco mais pra gente. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou o Natan Aredo, sou pastor auxiliar na Devec Vila São Luís, estou tendo o prazer de estar auxiliando o pastor Lincoln Monteiro. Eu sou casado e muito bem casado, por sinal, com a Stephanie Aredo. Eu trabalho com marketing, eu tenho a minha agência de marketing e um dilema que eu levo para a minha vida, ou melhor, um lema que eu levo para a minha vida é que eu decidi fazer da minha vida uma instituição. Eu decidi servir pessoas. Geralmente a instituição ela nasce para poder servir uma sociedade, uma determinada região e eu decidi fazer da minha vida uma instituição, servir pessoas. É isso que me define. Muito bom, muito bom. Então, Gabriel, faz as honras. Primeira pergunta. Não, então, a gente já tá entrando com os dois pés no peito, falando acerca de identidade, né? E algo que é muito presente, muito constante na nossa geração, uma crise de identidade. A gente encontra muito isso na geração de hoje. Uma geração que é cercada de vozes e comparações. Eu queria saber do senhor, pastor, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Como o adolescente pode entender quem ele realmente é na sociedade, quem ele realmente é em Deus? Você pode compartilhar um pouquinho pra gente? Claro. Quando a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje, isso eu falo da minha geração, nós estamos vivendo da era da informação. A era da informação é tudo muito rápido, tudo acontece de forma veloz, né? Então é muita informação que nós estamos recebendo. O dia de hoje foi diversas informações que nós recebemos. Então o adolescente ele precisa tomar cuidado, porque quando ele entra no Instagram, ele vai... o adolescente, muitas vezes, que não tem um sonho, ele quer ser um militar, por exemplo. Mas ele entra no Instagram e ele viu que tem uma pessoa que é um influencer, então ele decide ser um influencer. Mas ele continua seguindo o feed ali e ele vê que uma pessoa deu certo sendo uma maquiadora, por exemplo, aí decide ser... Então, ele recebe diversas informações e isso vai colocando dúvida nele, vai colocando dúvida nela. Então, o adolescente, primeiro, ele precisa se encontrar em Deus. Quem ele é em Deus? Deus, ele gerou o adolescente para poder cumprir uma missão. Então, antes do adolescente procurar informações externas, ele precisa procurar informação interna. Quem ele é e quem ele é em Deus. Eu acho que isso é muito importante, porque senão o adolescente ele vai acabar definindo quem ele é pelos espelhos dos outros. Ele define quem ele é pelo espelho dos outros, das outras pessoas. Então, ele precisa olhar para si mesmo, ele precisa olhar para o espelho e ver quem ele é. Eu acho que isso é determinante, Gabriel. Pastor, então, você falou muito sobre essa questão da gente ter esse excesso de informações sobre a vida das pessoas, principalmente através das redes sociais. E eu queria saber como a gente pode lidar com essa comparação constante com as outras pessoas, ainda mais agora que a gente tem acesso realmente à vida das pessoas de forma tão clara. Eu gosto de usar uma analogia, né? Que é aquilo que é um ditado popular, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Já ouviu esse ditado? O que acontece? A grama do vizinho, ela pode ser até mais verde que a nossa, mas geralmente é artificial. Geralmente é um tapete. Já a nossa não é tão verde, mas a nossa possui essência. A nossa brota da terra. Então o que o adolescente ele precisa tomar cuidado quando ele entra no quesito comparação, porque ele começa a comparar a vida dele,
a realidade dele, a forma como ele vive a vida dele, os pais, as condições com a vida de outra pessoa nas redes sociais, e isso acaba baixando a autoestima dele. Ele acha que ele não vai chegar, ele acha que é incapaz, ele acha que não vai conseguir. Então, um adolescente, quando se trata de comparação, e a gente tem um monte de informação para poder comparar a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele precisa tomar cuidado, porque se ele começar a comparar, e nós precisamos ter heróis, nós precisamos ter pessoas que nos motivam, que nos inspira. Não estou falando disso, mas eu estou falando de um adolescente que ele entra no Instagram e começa a comparar a vida dele. Por que na vida do fulano acontece dessa forma e na minha vida não? É a famosa síndrome de Asaf, né? Porque ele sim, porque eu não. Porque ele sim, porque eu não. Se eu estou buscando a Deus, se eu estou orando. Então, o adolescente, ele precisa tomar muito cuidado com a comparação. Então, quando ele começar, mais uma vez, eu vou repetir, quando o adolescente ele começar a olhar para si, ele vai entender quem ele é em Deus. Bem, perfeito. Perfeito. E assim, isso é muito importante, porque quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não me perco tentando ser aceito através do sonho dos outros. Sim. E nem construo um futuro em cima disso, porque saber quem você é em Deus é ter convicção de quem você é hoje e daquilo que Deus vai permitir você construir amanhã, né? E por falar em construção me lembra muito sobre sonhos, né? A gente sonhar os sonhos de Deus, mas ter os nossos sonhos aqui na Terra. Enquanto adolescente, né? Enquanto criança, eu pensava em ser médico, eu pensava em ser astronauta, só não pensava em ser jogador de futebol porque eu nunca fui bom de bola, né? Mas eu sempre quis ser muitas coisas e eu queria fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que é muito pertinente, ainda mais para essa geração que está muito confusa sobre o que quer ser, ainda mais com tanto acesso à informação, às redes sociais, a olhar a vida dos outros e ver a vitrine dos outros, acaba que o sonho do próprio adolescente fica complexo dentro de si. Ele acaba não sabendo o que quer ser, o que quer construir. Então eu queria saber do senhor aqui agora, queria que o senhor respondesse essa pergunta: como diferenciar um sonho que vem de Deus ou então se é um sonho de pressão externa, através daquilo que eu vi? Como eu posso ter essa diferenciação? Eu tenho 25 anos, eu sou apenas um jovem pastor. E pelo fato de eu ser um jovem pastor, na verdade, nem somente coloco o título como pastor, eu ser um jovem, tem muito assunto sobre a vida que eu não tenho uma opinião formada. Eu não tenho uma opinião formada. Tem muitos assuntos acerca da vida que eu ainda estou aprendendo, estou adquirindo experiência, eu acredito que vocês também. E um adolescente que está no auge da sua adolescência, os 12, 13, 14, 15 anos, ele precisa entender que ele está numa fase em que a opinião dele não está formada. Então, muita coisa vai vir sobre ele. Eu tenho vontade de ser isso, mas aos 12 anos eu quero ser um médico. Para ele, né, quando ele tinha 12 anos, aquilo era uma realidade e era um sonho. Mas quando ele completou 13 anos, 14 anos, 15 anos de idade, para o adolescente é muito rápido. Muito rápido. Não precisa de muitos anos para poder mudar de sonho. E aos 15 anos a realidade mudou. Agora não quer ser mais um médico, quer ser um advogado. Então, o adolescente, eu gosto de frisar isso, Gabriel e Larissa. De 12 anos, eu vou pegar vocês agora, hein? De 12 anos para 18 anos, são quanto tempo? 6 anos. Hã? 6 anos. Tá me perguntando? Não, tô afirmando. Tu tá afirmando. Tô afirmando. Faz a conta aí, produção. Faz a conta rapidinho. São 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu senti dúvida aí, hein, Gabriel? Com certeza, aqui a calculadora tá fraca. Eu vou ficar contigo. A calculadora tá fraca. O adolescente tem 6 anos para poder ser adolescente, para poder decidir o que ele quer, para poder avaliar os riscos, para poder sonhar, para poder decidir. Mas como é que eu vou saber que o sonho provém de Deus e o sonho provém da pressão externa? Um dos sinais para saber se algo é de Deus, que tudo que vem de Deus, um dos sinais que algo é de Deus é que dá paz em nós. Seja a paz o juiz do vosso coração. Então, se você quer saber se você quer ser um médico, você sente paz nessa decisão? E outra coisa, como eu disse, você também tem que olhar para quem você é, porque eu quero ser médico, mas eu não gosto de sangue. Porque eu gostei do Grey's Anatomy, eu fiquei acompanhando o Grey's Anatomy, o Bom Doutor, e eu quero ser médico. Não, você tem que entender quem você é, o que você gosta de fazer. Então, quando você olha para esse cenário daquele que vem de Deus, paz. Sentiu paz na decisão é o seu sonho. Sentiu paz é um dos sinais que algo é de Deus. E outra coisa, todo sonho de Deus é para poder resolver um problema. Como é que o sonho de Neemias apresentou-se a ele? Numa indagação. É chegado alguns irmãos de Judá, ele vai perguntar acerca dos irmãos que restaram do cativeiro. Ele vai perguntar como é que está a situação da cidade, como é que estão os meus irmãos, como é que está o meu povo. Aí ele vai receber a informação, a situação daqueles que estão na cidade é em grande miséria e a cidade toda destruída. Então Neemias, ele vai ficar indignado com a situação, ele vai decidir resolver a situação.
Então, sonhos, muitas das vezes, que vêm de Deus, provêm da solução de um problema. Então, um copeiro agora que decidiu ser um governador, que vai causar um impacto social, mas surgiu de uma solução de um problema. Uau, perfeito. É muita informação, mas acho Proveniente, que deu pra entender, né? com certeza. Aprendeu até pra fazer conta de Pô, matemática. com certeza, isso deu um corte muito positivo, amém, Line? Deu um corte positivo. E assim, gente, olha só, aproveitando aqui essa palavra incrível do pastor Natan, eu tô aproveitando, gente, esse podcast para fazer um gabinete aberto. Entendeu? Porque tem pergunta aqui que a gente fala, fulano perguntou, foi a Line que preparou. É a gente que preparou mesmo algumas perguntas aqui, algumas dúvidas são minhas, opa, eu aqui. Entendeu? Continua, Larissa, desenvolva aí. Aproveitando, pastor, muito forte o que o senhor falou, muito importante. Então, eu vou olhar agora com uma visão de que o adolescente ele já sabe o que ele quer, ele já entende o que Deus quer para a vida dele, mas por sermos adolescentes, nós muitas das vezes ainda não planejamos, ainda não temos metas estabelecidas, ainda não sabemos como vai acontecer. E eu queria entender, tem como viver um futuro com Deus e ainda assim ter planejamento, metas e ambição? Com certeza. Deus ele não trabalha com ninguém parado. Com quem que não trabalha, com quem que a pessoa que não se interessa pela vida. Né? Todas as pessoas que, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus encontrou sempre alguém trabalhando. Foi assim com Eliseu, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Neemias que eu citei aqui agora. Alguém que está sempre em movimento, alguém que está projetando, alguém que está trabalhando. Então, o adolescente ele vai precisar tomar três importantes decisões nessa vida. A primeira importante decisão que ele vai tomar, e isso faz parte de um planejamento, é o que ele quer ser. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Onde você quer alcançar? Então, o adolescente precisa fazer um planejamento em relação a isso. Segundo planejamento que ele precisa fazer sobre a vida, com quem ele vai casar, com quem você vai passar o resto da sua vida, qual é o estilo de pessoa que você gosta. Você quer um magrinho? Você quer um gordinho? Você quer um fortinho? Aí é uma decisão sua, é você que precisa decidir. E a terceira decisão que ele vai precisar tomar, onde vai passar a eternidade, céu ou inferno. Verdade. Isso tem que fazer parte do planejamento do adolescente. O que ele quer ser, com quem ele vai casar e aonde ele vai passar a eternidade. Então, adolescente, você precisa planejar, você precisa ter ambição. Muitas das vezes a gente olha essa palavra ambição de forma muito negativa. Sim. Mas ser uma pessoa ambiciosa é alguém que deseja o futuro, que almeja alcançar, conquistar. E não está errado. O adolescente precisa gerar isso nele. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, porque senão você vai ser alguém que vai ficar parado no tempo e o tempo está avançando, o tempo está indo. Ó. Posso contar para vocês uma boa e uma má notícia acerca do planejamento? Agora. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que nós somos o piloto. Então, o adolescente, o tempo está voando, está passando, mas você que é o piloto, então planeja a sua vida, você que decide para onde você vai. É verdade. Pega isso aí, mídia. Perfeito. E agora, pastor, a gente está falando tanto sobre o futuro, sobre o que a gente quer ser, sobre o que a gente quer construir lá na frente. Agora eu quero saber um pouco da sua história, pastor. Uma coisa eu sei, o senhor hoje tem a sua agência de marketing, mas o senhor não começou no marketing. Até onde eu sei, o senhor começou no militarismo. Compartilhe um pouco a sua história com a gente, pastor. Eu passei um tempo na caserna. Foi um tempo muito, mas muito precioso, onde eu aprendi. No tempo do militarismo, né? Quando eu fiz os meus 18 anos, eu tinha dúvida se ia servir ou não, mas quando eu decidi que eu ia servir, e foi um tempo que eu aprendi muito. Eu aprendi a valorizar o sono. Eu aprendi a valorizar os meus pais. Quer ver uma coisa que eu aprendi quando entrei pro quartel? Chamar meu pai de senhor e de senhora. E de pedir bênção. Porque eu servi o quartel, já tinha mais ou menos ali 19, 20 anos. Eu tinha que chamar o tenente, com 18 anos, que tinha acabado de sair da academia, de senhor. 18 não, né? Mas de 20 anos, 21 anos, eu tinha que chamar ele de senhor. Senhor, e com maior respeito, com maior cordialidade. E eu falei, caramba, eu sou capaz de chamar esse jovem da minha idade de senhor, mas eu não sou capaz de chamar minha mãe e meu pai de senhor e de senhora. Eu não sou capaz de pedir bênçãos para os meus pais. De pedir, pai, bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Então eu aprendi muita coisa, a valorizar minha família, a valorizar o sono, porque a gente acaba dormindo mal. Eu aprendi a valorizar os pequenos momentos, a camaradagem, a hombridade, você reconhecer, você saber compartilhar. Eu aprendi muita coisa. Foi quando eu saí do quartel, no período, eu tinha a oportunidade de ser promovido,
Mas eu pedi para poder dar baixa, para poder sair, porque eu recebi uma nova direção para poder abrir a minha empresa. E hoje eu tenho uma agência de marketing, eu trabalho com isso, gerenciamento de marketing. Você que quer me seguir, fica à vontade. Deixa o Instagram dele aqui, hein, mídia, no rodapé, por favor. Me ajude, tá? Mas hoje eu trabalho nessa área, voltada para o marketing. Perfeito. E algo que eu acho muito interessante, pastor, é porque o senhor tem a sua agência de marketing, é o seu trabalho, o senhor vive disso, mas o seu trabalho converge também para a igreja, porque Sim. eu vejo que muito daquilo que eu te sigo, né, eu acompanho, sou um grande honra, fã, admiro bastante, né? Então eu fico vendo o senhor editando os vídeos, trabalhando para todo o marketing da igreja, por si só, Reels e etc e tal. E algo que eu acho muito interessante, porque eu conheço alguns amigos que começaram isso até dar um startup para aquilo que a gente fala da vida profissional do adolescente. Eu conheço alguns amigos, para quem não sabe, eu lidero a banda Interligados, então eu fico muito no meio da técnica, do som ali. Eu conheço amigos que, de forma aleatória, por pura curiosidade, ficava mexendo ali no som, operando o som, e que hoje operação para grandes artistas. Descobriu o startup para aquilo que quer ser futuramente aqui. Tem gente da Luz, né? A gente que conhece, né, Agatha? A Agatha, que é uma das líderes aqui da Line. A gente conhece tantos da Luz que, por mera curiosidade, operando ali, mexendo, hoje opera para grandes shows, para grandes eventos, e eu vejo que o seu trabalho converge muito para a casa do Senhor. O quanto é importante, né? A gente valorizar o lugar que a gente serve, o lugar que nós estamos como membros, o lugar que a gente usa não só para servir, mas também para abraçar outras pessoas, mas também um lugar onde a gente descobre aquilo que a gente quer ser para a nossa vida profissional, né, pastor? Com certeza. Ô Gabriel, Larissa, eu aprendi a servir a Deus com os meus talentos, aquilo que eu sei fazer. Muita gente me pergunta assim, pastor Natan, como é que o senhor descobriu o seu chamado? Como é que você descobriu? Pô, hoje o senhor é pastor, hoje o senhor... Como é que você descobriu o seu chamado? Sabe o que eu falo? Trabalhando. Eu, aos meus 12, 11 anos, eu era o carinha da mídia. Eu gostava de ficar no slide, passar letra. Estressava os irmãos do louvor. Aí eu ficava... Nossa! Eu ficava. Aí eu olhava, eu passava o slide, chegava cedo para poder ajudar, e muitas das vezes o rapaz do som, devido ao trabalho, não chegava cedo. Eu falei, caramba, tá aqui do meu lado, porque eu não aprendo logo mexer no som para poder ajudar o Ministério de Louvor no oportunidade ensaio. aí. Aí eu comecei a mexer no som. Aí eu olhava pra bateria, eu falava, poxa, os músicos top. Eu falei, quer saber? Eu quero ser baterista. Eu quero ser baterista. É aquele meme, né? Eu era apenas um membro, agora eu sou baterista. Então eu falei, eu quero ser baterista. Aí eu comecei a fazer aula de bateria e comecei a tocar bateria. Só que eu tocava, e eu vim de igreja de comunidade, eu era o baterista, mas eu ainda era o carinha do som. Então o que eu tinha que fazer na hora do ensaio? Eu organizava o som, ia pra bateria e ensaiava. O som dava ruim, eu saía da bateria e ia lá consertava. Isso no ensaio e quando dava no culto, o problema. Eu tocava bateria, dava ruim no som, eu tinha que ir lá, consertava. E comunidade, às vezes faltava mão de obra. Aí eu resolvia e voltava pra bateria pra poder pegar o refrão, né? E aí, ó, vai vendo. Na época, aí era o pastor lá na filial, o pastor saiu, os dois filhos deles tocava teclado e o outro tocava baixo, só ficou eu de baterista. Aí, uma coisa que eu comecei a ganhar raiva, Gabriel, de playback. Nada contra os irmãos que fazem Nossa, usei demais, Nada. meu Deus do céu. Mas... Ô, irmão, faixa 2 aí, por favor, playback arranhado. Jesus, não, é tem o misericórdia. É o faixa outro. 2. Acho que não é o 2, não. Vê se é o 3, né? Ih, errei o pendrive. Pega aqui o pendrive, Pereira. O povo não sabe o que é isso, não. Não sabe. Os adolescentes não sabem o que é isso. Aí eu ganhei uma raiva de playback. Eu falei, caraca, baterista, fominha, doido pra poder tocar. E era do playback. Eu falei, quer saber? Eu olhei pro teclado, o teclado me olhou. Eu falei, quer saber? Eu vou aprender a tocar teclado. Você quer ver como eu aprendi a tocar teclado? Sozinho, no YouTube. Ouvido, pastor? De ouvido? Fazendo aula no YouTube. Minha mãe Uau. era zeladora da igreja. Eu pegava a chave, minha mãe deixava pegar, o pastor autorizava, eu pegava a chave da igreja, eu ia pra igreja e ficava lá treinando com vídeo do YouTube, praticando. A primeira música que eu aprendi, eu vejo uma pequena nuvem. Lá, Fá, Dó, Sol. A primeira música que eu aprendi, eu vejo uma pequena nuvem. E tocava. Aí Se tiver errado, vocês cortam isso aí, hein? O pastor pra poder... não, Lá, Fá, Dó, Sol. Aí Lá, Fá, Dó, Sol. O pastor pra poder me... eu entendo um pouquinho. Você sabe. Aí o pastor, pra poder me ajudar, ele querendo me motivar pra eu poder aprender, o que ele fazia? Todo culto era eu vejo uma pequena nuvem e playback. Aí culto da palavra, eu vejo uma pequena nuvem e playback. Culto da vitória, eu vejo uma pequena Clássico. nuvem. Parecia índio chamando chuva, né? Clássico. Aí
Teve um dia que eu vi o jovem, o líder, passando por dificuldade na hora de arrumar, de contar. Eu falei, quer saber, eu vou começar a ajudar o meu líder da juventude. Comecei, até que um dia ele falou assim, Natan, oi, tu vai abrir o culto hoje. Eu falei, então tá bom, abri o culto. Teve um dia que ele falou, Natan, tu vai dar a palavra miojo, o papo reto. Eu falei, sim senhor, dei a palavra. Até que um dia ele falou, tu vai pregar. Eu falei, tá bom, preguei, tô aqui até hoje pregando. Aí a gente fala assim, como é que você descobriu o seu chamado? Gabriel, trabalhando. Sabe qual é a grande questão? Mídia! Line, prepara o corte, tá? Que eu vou falar que é papo reto. Prepara que agora a gente fica famoso. Agora a gente fica, pastor. Se o adolescente... Posso falar? Pode agora. Posso falar? Manda. Se o adolescente, ele tivesse perdendo o tempo dele, ou melhor, se ele tivesse empregando energia pro reino, como ele perde o tempo dele no 6-7... Perigoso isso, hein? Gravando musiquinha no TikTok, servindo ao reino. Irmão, a gente teria tanto adolescente estourado e a palavra de Deus sendo propagada. Mas ele é tão criativo e ele emprega energia pro TikTok, pro Instagram. Ele faz tanta coisa no externo, mas quando se trata de reino, é sempre uma dificuldade. É sempre mais difícil. Então, adolescente, eu te dou um conselho. Invista no reino. Qual é o seu talento? O que Deus te deu? O que Deus te confiou? Emprega no reino. Você sabe servir, você sabe pregar, você sabe cantar, você sabe entregar um envelope de oferta, você sabe arrumar cadeira, você é bom decorando, não sei. Mas vá servir. Sirva ao Senhor com aquilo que você sabe fazer, sabe? A gente tem que se preocupar mais com os bastidores, menos que isso aqui. Perfeito. Se a gente servir mais os bastidores, cara, tudo vai fluir, tudo vai funcionar. Isso aqui é consequência daquilo que a gente plantou lá atrás. Perfeito. Perfeito, meu pastor. Pronto, falei, tô leve. Uau. Glória a Deus. Pegou, Agatha? Meio que o Senhor serviu, então, em todas as galeras, né? É tipo isso. Em todas todas as áreas possíveis ele tava. Todos esses nomes aí eu peguei, mídia, line. Agora é o Ministério da Comunicação, né? Porque Então. não é mais o grupo da fofoca, agora é o pessoal da comunicação. não fofoca não. A Agatha tá ali, ó. Só comunica agora. Aí, ó. A comunicação agora Queimou nosso filme, acabou. Mas eu também sou da comunicação, então... Agora, pastor, mudando um pouco o rumo, voltando Sim. um pouco ao tema, eu queria perguntar pro senhor, o senhor falou aí sobre a gente encontrar o nosso chamado no servir, a gente entender que o adolescente que busca os sonhos, que é mais ambicioso, ele vai estar mais, como é que eu posso dizer? Mas... Posso voltar? Não. Vai ter corte. Isso, então a gente volta. O adolescente tá mais... Era pra ser, tipo, tá mais... Não é disposto, é mais... Quem tá ligado? Acessível. A encontrar... Enfim, vamos mudar. Eu vou mudar a palavra. De novo aí que você tá igual 6-7. Olha só, que é uma dica. Eu vou falar sobre a identidade... Não, vou falar sobre o que tem afastado... Muito sobre Instagram, rede social. Então. Distração. É isso que eu vou falar. Isso aqui é o que mais tem afastado. É isso que eu ia perguntar. Podemos? Podemos, manda bala. Pastor, a gente já entrou no assunto sobre a gente viver um futuro com o Senhor, como descobrir, o Senhor falou sobre o servir, mas o Senhor também falou muito sobre rede social, sobre o mundo midiático de hoje em dia. E eu queria entender o que mais tem afastado os jovens do propósito hoje. É a falta do servir? É a distração? O que é? Para mim é um excesso de distração. Hoje, como eu disse, nós vivemos na era da informação. É muita informação e tem muita coisa no que diz a respeito à informação. Gente, é muita coisa boa. A gente entra no YouTube, tem vídeo bacana de entretenimento, a gente morre de rir. A gente entra no Netflix, tem cada série boa para poder maratonar nas plataformas de streaming, nada contra, né? São produções incríveis. Mas isso, se a gente não ter um discernimento, isso vai afastando cada vez mais a gente do nosso propósito, do nosso objetivo. O excesso de distração. Eu aprendi algo com o pastor Miguel Ângelo certa vez. Ele falou que existem 2 tipos de renúncias. A primeira, aquela que nós fazemos do que diz a respeito ao pecado. Então, renúncia que nós vamos ter que fazer, porque senão é pecado. Renunciar à nossa carne, aos nossos desejos, às nossas vontades. E o segundo tipo de renúncia que nós vamos precisar fazer é as renúncias previsíveis. Aquelas que não são pecados, mas que nos afasta do propósito, que nos afasta da missão. É pecado? Não, mas eu não faço. Por quê? Porque está afastando do meu propósito. É basicamente assim, Timóteo, eles podem, mas tu não, Timóteo. Tu, porém, né? Tu não, Timóteo. Mas eles podem, você não. Por quê? Porque eu te separei desde o ventre.
você é obra minha, eu te designei. Você não foi ungido quando você nasceu, o azeite desceu. Não, rapaz. O que o texto vai dizer? Achei a Davi o meu servo e com santo óleo o ungi. Davi nasceu para poder ser rei. E a unção não desceu somente lá na casa de Jessé, né, do pai dele. Não desceu com todo mundo ali quando Samuel ungiu, mas na verdade a unção desceu quando ele estava na barriga da mãe dele. E o adolescente ele precisa entender isso, que ele nasceu, ele foi gerado para poder cumprir uma missão e um propósito. E ele precisa estar de olho naquilo que o inimigo utiliza para poder nos distrair. Ele só quer distrair. O pai de Davi é Jessé, né? Falei certo, né? Pergunta pra ele de informação acerca de Davi. Oi? O senhor tem o testemunho com Davi, né? Por que o senhor prega Eu gosto de Davi, Tá, pergunta, então a Larissa. gente volta. Calma, eu ia só dar Não vou falar. Eu vou dar só uma... Eu acho que também essa questão de tudo ser muito rápido, né? Por exemplo, eu acho que a nossa geração é uma geração que é tão preguiçosa e tão procrastinadora porque é muito rápido. Você sai do WhatsApp, você vai no Instagram, qualquer informação que você tiver, você pesquisa, você acha. Então, eu acho que a preguiça aumentou também com essa questão de distração. Mas o Senhor falou sobre Davi. E chegou aqui no meu ponto que o Senhor prega muito sobre Davi. Tem uma história aí por trás e eu queria puxar esse gancho e pedir pro Senhor explicar pra gente. Davi, eu gosto muito desse personagem, Davi. Davi, pra mim, é um homem extraordinário. E quando eu recebi as oportunidades, quando eu era adolescente, eu sempre falava sobre Davi. Pô, Natan, recebe a oportunidade, tu que vai dar a palavra. Eu falava sobre Davi. Aí, culto e ações de graça, eu usava algum salmo de Davi. Palavra de oferta. Palavra de oferta, eu citava Davi. Até que o meu líder, muito curioso na época, ele falou assim, Natan, por que você só fala de Davi, cara? Você só prega sobre Davi, só fala de Davi, só estuda sobre Davi. Aí eu fui e falei pra ele, com toda sinceridade, eu falei, meu líder, é porque tá dando a novela na Record. Pô, meu líder, eu não tô perdendo... eu falei, eu não tô perdendo nada, meu líder, eu tô acompanhando demais. E essa intenção, cara, de estudar em alguns determinados personagens, certa vez eu tava conversando com o pastor Alfredo, ele falou assim, Natan, ele brincando, né, me zoando, Natan, tu tem quantos anos? Aí na época eu tinha 20 anos. Aí eu falei, eu tenho 20 anos. Ele, meu filho, 20 anos é só eu estudando sobre a vida de José. Aí eu achei aquilo, ele brincou comigo, me zoou, né? A gente tinha um momento ali brincando, aí eu achei muito bacana, eu falei, caramba, eu gostaria de me aprofundar acerca de um personagem. Então tem alguns aí que eu gosto, que é Davi. Claro, Saber Jesus é um personagem que eu sempre estou me aprofundando, estudando, aprendendo. E homens que a gente acaba aprendendo, mas Davi, Neemias, eu acho extraordinário, eu amo aprender sobre a história de Neemias. Se eu tenho um desejo que é escrever sobre Neemias um dia. Você crê? Eu creio. Eu vou Glória escrever a um dia Deus. ainda sobre Neemias. Eu creio. E a gente vai fazer outro podcast e ainda vai Com estar toda fazendo certeza, merchan do tema livro. Neemias. O tema do próximo podcast. Pastor, o senhor falou muito acerca de distração e uma coisa que é muito real e verdadeira, né? Isso aqui, gente. Isso aqui pode ser um utensílio de bênção para você, mas pode ser também um utensílio é ótimo, pelo amor de Deus. É utensílio, não é utensílio. Jesus, que perigo. Eu tava falando utensílio. Olha só, corta isso aí, hein, Line. Corta não. Corta sim, por favor. Isso aqui, gente, pode ser um utensílio de bênção, mas pode ser um utensílio também de maldição. Depende muito da forma que você vai usar isso aqui. Hoje o senhor usa, né, o tablet, o celular, como uma forma de trabalho, porque o senhor tem uma agência de marketing e o senhor converge isso também para o reino, para a casa do Senhor. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como hoje o adolescente pode usar a sua rede social? Porque talvez nem todo adolescente quer ter uma rede social tipo, sou o levita da casa do Senhor. Sou o pregador, tal. Não, às vezes ele quer ter uma rede social como qualquer outra. Mas como adolescente pode utilizar, o senhor que entende de marketing, né, que entende muito mais dessa cultura, como o adolescente hoje pode usar a sua rede social como maquinário do evangelho? E isso pode se transformar numa máquina para Cristo, para o evangelho que possa convergir para o reino. Certa vez eu estava estudando em casa, fazendo meu devocional. Estava estudando, até que o Senhor falou comigo a seguinte informação. Falou comigo no meu quarto. Ele falou, Natan, vocês vão prestar conta daquilo que vocês postam
e daquilo que vocês deixam de postar. Perfeito. Aquilo me marcou de tal forma que eu falei, caramba, tá aí. Porque eu fico pensando assim, né? Ir por todo mundo e pregai o evangelho. Poxa, como é que a gente vai ir por todo mundo pregando o evangelho? Na verdade, quando você olha o sentido do texto, enquanto você vai indo, vai pregando. Tudo bem. Mas como é que a gente vai tomar essa proporção muito grande de pregar? Porque muitas das vezes nossa vida é corrida, o adolescente acorda, ele já tem que ir para a escola. É claro, na escola ele aproveita para poder pregar. E hoje não tem mais desculpa até mesmo para aqueles que são tímidos. Então, cara, você tem um celular. Você pode muito bem pegar a sua câmera e gravar uns stories, gravar um vídeo falando acerca de um determinado tema. Então, quando eu entendi isso, que nós vamos prestar conta daquilo que eu posto, daquilo que nós deixamos de postar, eu achei extraordinário. Agora, o adolescente, ele tem uma mente criativa. Ele é alguém, um dos mais contextualizados no mundo é o adolescente. Muito. O adolescente sabe tudo o que está acontecendo. Ele é expresso, né? O adolescente é expresso nas coisas. Pouquíssimos são low profile. Pouquíssimos que não sabem o que está acontecendo no mundo. Pouquíssimos. Então, existe uma estratégia que você precisa pedir ao Senhor para você fazer para você fazer aquilo que você ama, que é pregar o evangelho, servir ao Senhor nas redes sociais. Então, adolescente, é sentar, é pensar, como é que eu posso falar disso sem ser muito agressivo, talvez, sem ser, eu não sei como é. Então, adolescente, conforme você for, você senta no seu quarto, você ajoelha e ora para poder pedir a Deus tanta direção, a mesma coisa para as redes sociais. Senhor, me dá uma direção, me dá uma estratégia. Porque eu vejo tanta gente, Gabriel, me perdoe a clareza, ruim produzindo conteúdo, mas ruim, cara, que o conteúdo tão banal, tão sem graça. Você fala, caraca, irmão. Aí, às vezes que eu trabalho com marketing, eu faço toda uma estratégia, elaboro conteúdo, estudo público, e o algoritmo não me ajuda. Não colabora, Jeová Jireh. Mas o cara Jireh. só posta um Provê, conteúdo, Senhor. ela posta um conteúdo, pá, eu falo, Jesus, que bobeira. Meu Deus do céu, não edifica nada. Agora imagine um adolescente que ele vai decidir unir a fé dele com uma ferramenta chamada redes sociais para poder pregar a palavra de Deus. Cara, vai estourar. E tem muito exemplo aí bom, cara, para poder ver nas redes sociais. Muito exemplo que ele pode acompanhar. E isso vai muito sobre identidade também, né? A gente falou um pouco acerca de identidade, a gente já caminha já para as últimas perguntas para o senhor, infelizmente. Coloca um efeito aí, mídia. Isso vai muito de identidade. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor agora é: identidade em Deus é algo que eu descubro ou construo? Os dois. Você descobre e constrói. Quando se trata de identidade, quando você olha para o próprio Senhor Jesus, ele vai ser batizado no Rio Jordão, em Mateus no capítulo 3. E o próprio Senhor vai dizer: este é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Quando você vai para Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto, ele vai ser tentado pelo diabo. Ali, o inimigo vai dizer: se és filho, transforma essa pedra em pão. Então o inimigo vai tentar colocar dúvida naquilo que o pai falou acerca de Jesus, do filho. Então, o adolescente precisa entender que ele descobre quem ele é em Deus, mas ele também constrói. Por quê? Porque Jesus ali no deserto, ele foi tentado a quê? A pecar. Tentado a pecar, mas ele não errou. Mas ele não pecou, pelo contrário, saiu do deserto e saiu vitorioso. Então, descobre quem é, mas também constrói uma identidade no Pai. Eu pertenço ao Pai, eu sou filho do Pai. E pelo fato de eu ser filho do Pai, eu ser gerado nele, eu não peco, eu não falho, eu não erro, porque eu sei quem me gerou. Eu sei quem eu sou porque eu descobri no Pai. E agora, na minha trajetória, eu construo a minha identidade. Uau. Eu construo a minha autoridade. Uau. Isso eu falo, claro, como o Senhor Jesus, como um homem aqui na Terra. Descobrir quem é, mas construir também a autoridade. Uau. Perfeito. Perfeito. Muito forte. Isso me lembra uma frase que eu gosto muito, que é: viva ou haja à altura de quem você pertence. E é exatamente sobre isso que você falou. Eu gosto muito dessa frase, todo momento, porque ela encaixa em tudo. E eu uso pra tudo, né? Enfim, voltando um pouco no antes, pra gente finalizar, pra gente fazer aquela pergunta que fecha a chave, eu tenho certeza que tem alguém aí em casa que tá falando: tá, vocês falaram sobre trabalho, falaram sobre o chamado de Deus, mas e eu? Eu que não tenho direção nenhuma, que não sei o que fazer da minha vida, o que eu faço quando eu me sinto perdido e sem direção nenhuma? Por onde eu começo?
Eu acabei a gente acabou tratando aqui anteriormente que o adolescente, ele precisa trabalhar. No trabalho não fala de carteira assinada ou ele procurar um jovem aprendiz. Se for no reino, ele precisa servir. Ele precisa servir ao Senhor, trabalhar no Senhor. Tem grandes pessoas aí no mundo, né, cantores seculares, que nasceram no evangelho, descobriram o talento, o dom e hoje são grandes artistas porque começou na igreja. E é extraordinário como o nosso potencial ele é revelado quando nós estamos servindo ao Senhor. É verdade. Quando você olha, por exemplo, na nossa igreja mesmo, saiu pessoas aqui que mexia num telão, pô, no resolume, para poder projetar a imagem pro telão. E bombou, o cara cresceu. Então, algo que as pessoas falam assim, poxa, é simples, mas não, dali saiu a profissão dele, dali saiu aquilo que ele ama fazer. Então, o adolescente, eu friso para ele, você tem esse tempo para poder avaliar o risco, para poder pensar o que quer ser. Você não está perdido, você não está... Adolescente, dá um zoom, mídia, dá um zoom. Não precisa ser na câmera, não, né? Mas precisa ser só na edição. Dá um zoom aqui. Você não está perdido. Onde você mora? Você não está perdido, não. Não está, não. O que você está formando dentro de você é uma opinião, é uma identidade. Calma! No final, dá tudo certo. Tudo certo. Calma, você vai descobrir o seu sonho, você vai descobrir o seu objetivo, você vai descobrir aquilo que você tanto quer ser. Eu sei que dá medo, porque todo mundo do lado tem sonho, todo mundo do lado tem um objetivo. Você fala, caramba, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei o que eu quero ser. Calma, você está no tempo de pensar, de projetar, de o que eu tenho que fazer, avaliar os riscos, de estudar, e você vai descobrir aquilo que o Senhor te gerou para poder ser e fazer. Fica muito tranquilo, só não deixe isso perturbar o seu coração, porque às vezes é um desespero tão grande em o que eu quero ser, o que eu vou ser, o que eu vou ser, que acaba te travando, acaba impedindo você de prosseguir, de avançar. Então relaxa o seu coração. Eu levo uma frase para minha vida: antes de você tomar uma decisão, faça uma oração. Sim. Antes de tomar uma decisão, faça uma oração. Calma, ore e você vai receber a direção de Deus. É ótimo falar sobre oração, né? Ótimo falar. Eu ia falar agora sobre Sim. Provérbios capítulo 16, versículo 3, né? Que diz, consagre ao Senhor tudo que você Sim. faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você tem um sonho, se você tem um plano, se você já tem um planejamento, como a gente bem citou aqui, para o seu futuro, um futuro acadêmico, um futuro na sua vida profissional, consagre ao Senhor. Nós estamos no ano da oração, é muito importante a gente frisar isso aqui, o poder da oração acerca do nosso futuro, acerca do nosso chamado, acerca do nosso ministério. Isso é muito verdade. Eu vi um vídeo hoje, muito bom, de uma senhora. Gente, eu amei esse vídeo, me definiu. Ela pede um copo de água com um limão, acho, pra neta, porque ela tá com dor de garganta. Aí a neta chega assim, aí ela recebe o copo e fala... Aí ela, a primeira coisa que ela faz é, Senhor, eu te entrego esse copo. Gente, eu falei, eu sou assim. Minha avó é assim, É beijo, exatamente Dona como a Marilda. gente tem que ser. Mas, Perfeito. gente, nem acredito que acabou. Nem acredito, não acreditamos que acabou. Nós estamos muito tristes e eu já quero convocar a Line para fazer uma parte 2 desse Por podcast. favor, por Entendeu? favor. Esse podcast você precisa compartilhar agora no seu grupo da escola, Não, naquela tua panela que vai deixar de ser panela, mas vai ser em nome de frigideira. Jesus. Entendeu? Compartilha esse podcast porque é uma palavra sensacional, é um conteúdo sensacional para você, adolescente, que está nos assistindo aqui E agora. a gente deixa em aberto, se tiver parte 2, vocês comentem o tema que vocês querem. Com né? toda certeza. Comentem o tema, Com o que toda que vocês querem certeza. saber. Ainda mais esse homem sábio que tá aqui do meu lado pra falar bastante aqui com a gente. Sábio demais, sabe? Ah, para, pô. Tô aprendendo aqui uma masterclass dessa. Então é o seguinte, confirmado, Quase vai Pastor beber. Nathan Aredo volta na 2ª temporada do Intercast. Meu Você que Deus. vai escolher o tema. Momento mais pedido. Amém, amém. Eu quero uma salva de palmas. A equipe pode dar uma salva de palmas aí? Produção. Temos uma produção aqui em volta. É isso, pessoal. Eu posso revelar a próxima convidada do próximo episódio? O próximo? Pode. Então a próxima convidada, gente, é ela. Nada mais, nada menos que Marcela Meu Gomes, Deus, é Larissa. Muito forte, gente. Vocês não podem Muito perder. forte. Tem que ficar atento de verdade. Mas, pastor, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aprendeu muito. A gente aprendeu muito. A produção, com certeza, também. E se quiser dar uma palavrinha, tá com você agora. Fechado. Primeiramente, eu agradeço vocês. Muito obrigado pelo convite.
Eu falo mídia, mas é line, né? Ah, tá É muito, line. é muito chique, né, É. mano? É line, a line. É mídia, é mídia. É uma menina aí que fica inventando que é líder, ela inventa os nomes. A gente não vai expor ela, não. Mas agradeço, muito obrigado de verdade a toda a equipe, toda a produção envolvida. Mas eu gostaria de deixar uma palavra final. E eu gostaria de deixar essa palavra final contando uma história, cantando uma parábola. Eu sempre Amo. gosto Já de corta, parábola. já prepara o Eu corte. gosto de história. No inferno houve uma reunião. O capeta-chefe lá, ele reuniu todo mundo. E toda a equipe de marketing ele reuniu, botou todo mundo na mesa. Por quê? Porque estava faltando pecador lá. Então ele reuniu todo mundo e falou: gente, essa reunião aqui é pra gente poder captar pecadores. A gente precisa encher o inferno aqui de pessoas. E eu tô vendo que tá esvaziando. Eu preciso da ajuda de vocês. Então eu tô aberto a ideias. Até que um capetinha-chefe lá levantou a mão e falou assim: eu tenho uma ideia. E qual é a ideia? Vamos fazer o seguinte: vamos colocar um excesso de trabalho no ser humano. Uma carga. Porque ele vai trabalhar, ele vai pagar conta, ele vai trabalhar. O tempo vai passar e ele não vai se dar conta do tempo que ele perdeu. E ele vai acabar parando aqui. O inimigo olha, o capeta-chefe fala: interessante, gostei, vamos deixar de stand-by. Mas alguém tem alguma ideia? Uma outra pessoa levantou a mão e disse assim: eu tenho uma ideia. Pois não, fale a sua ideia. Ele falou: vamos tirar o amor próprio do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele sempre vai ficar pensando no próximo. No próximo, o que as pessoas acham dele, o que pensam dele, do estilo dele, da roupa dele, da forma como fala. Ele vai sempre ficar pensando no próximo e ele nunca vai olhar para si, nunca vai se amar. O tempo vai passar, vai se preocupar tanto com as pessoas que não vai olhar para si. O inimigo olha e fala: gostei muito dessa ideia, stand-by. Mas alguém tem mais alguma ideia? Mais alguém? Podemos encerrar a reunião? Até que um estagiário levantou a mão, né? Sempre tem um estagiário. Sempre. Ele levantou a mão e disse assim: eu tenho uma ideia. O inimigo falou: posso compartilhar minha opinião? Pois não, fala a sua opinião. Ele falou: eu já sei o que nós podemos fazer. O quê? Vamos implantar na cabeça do ser humano uma semente. E qual é a semente? A semente da eternidade. Ele vai pensar que ele vai viver para sempre. Como assim? Enquanto ele estiver na Terra, ele acha que vai viver para sempre. E ele vai deixar tudo para amanhã, tudo para amanhã, tudo para amanhã. Nunca vai fazer aquilo que deve fazer hoje, ele vai deixar para amanhã. O tempo vai passar e ele não vai se dar conta que o tempo passou. Meu Deus. E ele vai parar aqui. Desde então, essa ideia foi implementada da equipe de marketing. E ele coloca na cabeça de cada ser humano a semente da eternidade, em que ele pensa, que o ser humano pensa que vai viver para sempre nessa terra. Então ele deixa tudo para amanhã, tudo para amanhã. Deixa para buscar amanhã, deixa para orar amanhã, deixa para poder se santificar amanhã, deixa para poder se consagrar amanhã. E ele vai deixando tudo para amanhã. E ele não se dá conta que o tempo está passando. O conselho que eu quero deixar para você, adolescente, é: viva o agora e viva o presente, porque o presente, ele é de fato um presente. Então o que você tem que fazer hoje, faça, não deixe pro amanhã, porque senão amanhã você vai se arrepender. E eu tenho uma frase: eu prefiro me arrepender por aquilo que eu fiz do que por aquilo que eu deixei de fazer. Faça hoje. Tamo junto! Glória a Deus. É isso, interligados. A gente se vê no próximo episódio. Uhul! Tchau!